Então, primeiro, né, dizer da grata satisfação de poder discutir com vocês dentro desse colóquio, né, de História e Memória da Educação do Rio Grande do Norte. Eu vou me apresentar rapidamente, né, eu sou o professor Alessandro Carvalho Bica, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né, no outro Rio Grande, né, eu dou aula na Universidade Federal do Pampa, que é uma cidade de Bagé, próxima à fronteira com o Uruguai, né. Eu recebi esse honroso convite de dividir a coordenação desse GT, dessa mesa temática com a professora Elcia. Desde já agradeço ao pessoal da organização do evento, né, pela delicadeza do convite e também pela generosidade do mesmo. Vocês devem estar acompanhando, né, o colóquio se inicia hoje de manhã com as discussões dos GTs de trabalho, né, dos eixos temáticos. Nós estamos no eixo 4, livros, leitura impressos escolares. Hoje à tarde tem as oficinas ou os minicursos e à noite a palestra de abertura do nosso evento, que finda amanhã. Então, espero que a gente consiga, né, de alguma maneira, ter bons diálogos na manhã de hoje, de uma temática que nos interessa a todos aqui, né, que é livros, leitura impressos escolares. Nós tivemos 25 trabalhos nesse eixo, que é um número expressivo de trabalhos, né, trabalhos não só do Rio Grande do Norte, mas também de outras regiões do estado. Esse é o link, isso, é o link de impressos escolares, para quem perguntou, tá? Então, eu vou passar diretamente para a professora Elcia, e depois a gente pode começar a dialogar um pouco sobre os trabalhos, pode ser assim? Elcia, por favor. Excelente. Bom dia, professora Alessandro, bom dia a todos que estão aqui. Minha gratidão, né, por participar desse congresso, né, que faz parte da minha história. Já estive em outras edições. A coordenação, os parabéns. O quão difícil é fazer um trabalho desse em meio digital. Gostaria de dizer que a Raquel está aqui à nossa disposição. Raquel, nos socorra quando for possível. Muito obrigada. Pode deixar, professora. Dizer que eu sou professora em João Pessoa, viu, professor? Você está no Sul, eu estou aqui no Nordeste do Brasil. E que eu vou divulgar para vocês, espero que vocês entendam essa minha divulgação, um canal que eu comecei do YouTube, porque nesse mundo de reinvenção eu estou me reinventando, tá? Então, se vocês puderem apoiá-lo, agradeço muito. Passo a palavra para o professor Alessandro e continuemos nesta manhã com excelentes discussões. Muito bem. Pode divulgar, sim, Elcia. A gente vai ter o prazer de seguir, compartilhar e curtir, né? Assim que eles falam, né? Estou aprendendo essa linguagem, mas é assim mesmo, professor. Muito bem. Como eu havia dito, né, eu tentei, de alguma maneira, né, passar os olhos e fazer uma leitura nos resumos de todos os trabalhos que fazem parte do GT, e eu ousei, né, em dividi-los dentro da própria dinâmica do GT, né? Então, o nosso GT é livros, leitura e impressos escolares, e eu fiz uma divisão mais ou menos assim, dentro da minha metodologia, né, claro, que pode estar com algumas limitações, com certeza estará. Então, nós tivemos, na temática revistas e impressos, 6 trabalhos. Na temática estudos, né, ou pesquisa sobre livros didáticos, 11 trabalhos. E na questão de leitura, acervos também, que teve algumas questões, e outros, nós tivemos 8 trabalhos. Vamos seguir, então, a ordem que foi colocada no site ali, porque as pessoas vão mudando aqui na minha tela, então, às vezes aparece do meu lado, aí quando vê, já está lá embaixo, né? Então, rapidamente, assim, eu acho que a gente pode falar, eu acho que é um encaminhamento bacana, a gente tem um tempo para fazer isso, de 2 minutos a 3 no máximo, do que trata o trabalho, e aí a gente vai depois para um diálogo maior. Pode ser assim? Bom, então, por ironia do destino, o meu trabalho é o primeiro que está lá, né? Na disposição dos trabalhos aprovados. O trabalho que eu trouxe, então, para o colóquio, né, é Repositório Digital Tatu, o Acervo de História da Educação da Unipampa, Bagé do Rio Grande do Sul. Bom, então, esse trabalho que eu trouxe para vocês
Tal como a Elcia, né, há um bom tempo a gente vem criando um repositório digital de acervos e documentos vinculados à história e à história da educação. Então, esse acervo, esse repositório que a gente criou, ele tem a função, basicamente, de disponibilização online de revistas, de impressos, de livros didáticos, de materiais e fontes da área da história da educação. Né? E eu, então, falei um pouco sobre ele no resumo, né? E vou colocar aqui no chat o link do repositório digital para que vocês depois possam, de alguma maneira, se assim desejarem, fazerem uma visita virtual no site, que é um site bacana, foi organizado por mim, pelos meus alunos de mestrado de iniciação científica. Então, é um site que está bem aprazível, ele é bem intuitivo, bem bacana. E aí eu vi que tem muita gente aqui que está trabalhando com revistas, né? E o nosso repositório digital nasce também da possibilidade da digitalização de revistas e da disponibilização dessas revistas para o público pesquisador. Então, na hora que vocês quiserem, né? Vocês acessem lá o site, enfim, e aí a gente pode discutir mais e conversar mais, tá bom? Então, esse é o trabalho que eu trouxe para o colóquio, para a gente dialogar um pouquinho. O segundo trabalho que eu tenho aqui, e eu me interessei bastante por esses trabalhos que têm impressos, gente, porque é uma coisa que eu venho buscando nos últimos anos como pesquisador. É a revista Via Láctea, da Amanda, do Arthur e da Marlúcia. Oi, bom dia. Eu sou Amanda, sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse trabalho, ele tinha como objetivo, né, compreender a questão da educação feminina que era apresentada nessa revista, né? Nós tivemos acesso a 8 revistas, e elas foram escritas por mulheres, essencialmente por mulheres, e elas eram para o público feminino, né? O nosso trabalho, ele tem o recorte de 1914 a 1915, que foram as revistas que nós tivemos o acesso. Nós observamos que essa revista, ela tinha o propósito de apresentar à sociedade natalense uma alternativa, né, para a educação feminina, no sentido de incluir a mulher em contextos intelectuais, né, o que antes era difícil, complicado nesse sentido, e elas tinham esse objetivo com a revista Via Láctea. Muito bem, eu me interessei bastante. E essa revista, ela é só desse período, Amanda, ou ela é com tempo maior, a temporalidade dela, qual é? As revistas que nós tivemos acesso foi desse período. Eu ainda não consegui identificar outras revistas de outros períodos. A periodicidade em que existiu essa revista. E essas revistas vocês têm no acervo de vocês? Sim, sim. Muito bem, beleza. Então tá. O próximo trabalho que eu tenho aqui na sequência é também, né, da Amanda, do Arthur e da Marlúcia, que é Ideias Higienistas e a discussão sobre a educação feminina na revista Pedagógica. Bom Amanda, dia. Opa, bom dia, Arthur. Eu me chamo Arthur, sou aluno de doutorado da UFRN, sou colega da Amanda, a gente tem a mesma orientadora, e a gente vem trabalhando desde o mestrado, né, com impressos, né. No meu caso, eu trabalho mais com a questão das ideias higienistas, e a Amanda, ela tem trabalhado com as ideias que circularam na pedagógica. Então, esse trabalho acaba sendo um desdobramento da minha dissertação e da dissertação dela. Então, na minha dissertação, eu trabalhei com a pedagógica em si, e a Amanda, ela trabalhou com a instituição que criou essa revista, que é a Associação de Professores do Rio Grande do Norte. Então, nesse trabalho, a gente quis ver os discursos e textos que falam sobre a educação feminina
na pedagógica, e com isso refletir as intenções da Associação de Professores nessa discussão e nessa veiculação dessa proposta de educação feminina. Então, diferente da Via Láctea, né, que era uma revista basicamente formada por mulheres, a Pedagogium era uma revista que o público, que os autores, em sua maioria, eram homens. Então, por mais que sejam da mesma localidade, que é do Rio Grande do Norte, elas tinham propostas diferentes. A Pedagogium, ela acabava tendo uma intenção muito mais forte de orientar os professores do Rio Grande do Norte e de organizar as ideias que circulavam aqui. Então, nesse sentido, ela agregava pessoas de destaque na área educacional. A gente percebeu ao longo do trabalho que a proposta de educação feminina vinculada à Pedagogium é fortemente baseada em aspectos da higiene. Então, a função da mulher na sociedade, vinculada na Pedagogium, ela não era diferente do que existia, ou seja, uma formação voltada para o lar. Só que os argumentos utilizados pelos seus autores não eram argumentos muito de cunho moral, eram argumentos baseados na higiene e que se pretendiam ser um discurso mais científico. Então, nessa forma, diferente da Via Láctea, a Pedagogia ela não apontava uma mudança no papel da mulher na sociedade. Então, é basicamente isso que a gente viu. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Arthur. São dinâmicas, né, bem importantes aí dessas análises que vocês trazem sobre as revistas. Na nossa linha do tempo aqui, né, a Cibele, do Unicentro do Paraná, Análise da Revolução Cubana em Livros Didáticos do Ensino Fundamental. O meu trabalho, eu, na verdade, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Cibele, eu sou aqui do Paraná, sou estudante da Unicentro, em Irati. Hoje eu faço mestrado e também pesquiso sobre revistas femininas, né? Acompanhando o trabalho de meus colegas aqui do UST. Mas esse trabalho que eu apresentei, que eu vou apresentar aqui para vocês, é um trabalho de uma disciplina que eu fiz, um artigo, que era História da América. E o nosso professor, ele sempre enfatizava que a gente ensina para os nossos alunos a história da América sobre um olhar eurocêntrico, né? E muitas vezes a gente esquece até, deixa de lado a história da América, nem trabalha muitos professores, né? E então, eu era PIBidiana, fui PIBidiana por 3 anos numa escola aqui em Irati, e eu decidi fazer esse trabalho analisando 2 livros que tratavam sobre a Revolução Francesa, Revolução Cubana, desculpa. Os 2 livros, um deles era Nova História Crítica, que foi lançado em 1999, e o outro é o Projeto Arariba, que a professora Juliana, né, com quem eu participei do PIBIT, ela trabalhava na época. Então, ela trabalhava os 2 livros em conjunto, porque ela sempre dizia que o Nova História Crítica sempre trazia muito mais coisa, era muito mais interessante para trabalhar com os alunos do que esse novo. E, realmente, eu peguei os 2 para análise, e o livro Projeto Arariba tratava muito pouco da Revolução Cubana, e trabalhava a Revolução Cubana como sendo um reflexo da Guerra Fria, e ponto. Não trabalhava, não aprofundava questões. Já o outro, Nova História Crítica, que ele até foi acusado de ser um livro de esquerda e de socialista, né? Foi muito criticado por isso. Ele já não, ele trazia 16 laudas sobre a Revolução Cubana. Enfatizava sobre a imprensa, né? Como a imprensa trabalhava para ganhar opinião pública, falava do Che Guevara, Fidel Castro. Então, esse era um livro bem mais completo e crítico também. Então, foi mais ou menos isso que eu percebi. Muito bem, Cibele. Muito obrigado. Eu agradeço. O próximo, então, também é sobre, voltamos à temática de impressos e revistas, a revista Vozes de Petrópolis, enquanto memória dos franciscanos na educação brasileira, por Entre Leituras e Impressos Escolares, 1907-2003, do Claudino e da Cleonice. Então, bom dia a todos e a todas.
Essa apresentação será feita de modo compartilhado, por mim e pela professora Cleonice. Se trata de uma pesquisa que tem nos interpelado sobre diferentes maneiras, e o próprio título traz, assim, para nós, qual que é o objeto da pesquisa para este evento que nós nos dedicamos em termos de estudos e investigações, né? Então, a professora Cleonice vai falar dos objetivos, o aporte teórico que tentamos estar privilegiando em relação a esse objeto. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse grupo de discussões. Rapidamente, são 2 minutos, né, passa muito rápido, então, sendo bem objetivo, o nosso objetivo com esse trabalho aqui, com essa pesquisa, foi de analisar, e assim como analisar, também disseminar o potencial de uma fonte primária, que é essa revista Vozes de Petrópolis, né? Ela é editada pelos franciscanos, foi editada pelos franciscanos, a Ordem dos Frades Menores, e o que chama atenção, que até foi uma das questões colocadas pelo Arthur ali na discussão, é o período, né? Então, ela é de 1907, o primeiro fascículo foi em 1907 até o último 2003. Então, é um período longo aí. E nós fomos privilegiados porque nós temos acesso à coleção toda. Essa coleção, ela faz parte do acervo dos sistemas de bibliotecas da Universidade de São Francisco, então, o acesso foi fácil nesse sentido. Então, o período, o recorte, nosso recorte aí, colocamos 1907, 2003, mas nós não esgotamos, né, é uma fonte riquíssima aí de pesquisa e nós não esgotamos toda. E dialogamos para trazermos aí o aporte teórico para essa discussão, nós dialogamos com o Thompson, né, que ele vem propor aí na área de história o método de produção do conhecimento histórico, que significa isso? A questão da lógica histórica, né? Na qual temos aí toda uma teoria que é uma ferramenta exploratória do que é real e vai pressupor aí um diálogo entre os conceitos e as evidências que nós conseguimos localizar nesse objeto de investigação. Também nós trouxemos aí as contribuições do Benjamin, do Chartier, na parte de leitura, o Darton, a história do livro, e um franciscano, o Basílio Hauer, e o Frei Pedro Zinzig também, que foi um atuante aí na área da imprensa no Brasil. Complementando, estamos percebendo, né, com esta investigação, toda uma tratativa no início do século XIX, da parte da Igreja Católica e os franciscanos, claro, junto com as prerrogativas da Igreja Católica, de marcar presença, principalmente em relação à proposição de um ensino laico que os republicanos tinham acabado de propor com o início do novo regime de governo no Brasil. Então, havia toda uma tratativa, um posicionamento da Igreja Católica em relação a isso, e essa revista queria ser, junto aos seus leitores, uma fonte de cultivo da identidade católica e de textos e outras sessões que dentro dessa revista se apresentam para ao menos o leitor católico e os simpatizantes a esse modo de leitura poderem ter um aporte sobre esse ponto de vista da realidade brasileira e de tantas outras questões que na época estavam sendo discutidas. Muito bem. Só duas dúvidas, na verdade, para quem nos ouve. O centro universitário fica em estado de São Paulo, é isso? A FAI Centro Universitário em Curitiba. Curitiba. Tá, é que eu não tinha entendido, achei que fosse em São Paulo, Paraná. Em São Paulo fica a instituição a qual eu trabalho, que é na PUC Campinas e na Universidade de São Francisco. E o centro fica no estado do Paraná, em Curitiba. Isso. O universitário
aqui em Curitiba. Muito obrigado. E o período que vocês analisaram não é todo esse período de 1907 a 2003, né? Ah, tá. Não, impossível. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Cléo e Claudino. Próximo, então, na nossa linha do tempo aqui, entre leituras, métodos, exercícios, notas acerca de 2 impressos escolares de autoria da professora alagoana Rosália Sandoval. A Edna, da Federal da Bahia. Bom dia. Bom dia, Edna. Por favor. Alessandro, bom dia a todos, né? E, Alessandro, você falou dos sotaques, você vai ver agora essa confusão de sotaques, né? Eu sou potiguar, orgulhosamente potiguar. Fui professora da Universidade Federal de Alagoas, né? Onde eu estive até o ano passado, e atualmente sou professora da Universidade Federal da Bahia, né? Mas sou potiguar, mas as minhas pesquisas históricas são muito do contexto alagoano, né? Nós trabalhávamos recuperando esses materiais produzidos por professores, né, de um modo geral, com destaque para a autoria feminina, né. Então, a gente traz para essa comunicação 2 impressos escolares, né, um contexto muito significativo de renovação da escola, 1918, a professora alagoana Rosália Sandoval, na verdade, o seu nome, né, de professora, ela assinava, porque ela também era literata como Rosália Sandoval, Rita Abreu, né. E aí a Rosália Sandoval publica, né, num período muito próximo, né, para a época, 1918, publica o livro de leitura, através da infância, e publica em 21, né, um livro que se constitui um curso prático de língua portuguesa, né, em que ela traz, inclusive, se posiciona em relação aos métodos, né, de leitura, e também traz exercícios, né, exercícios que poderiam ser propostos, por isso daí o título curso, né, uma espécie de manual, que poderiam ser propostos no ensino de língua portuguesa, né, então ela vai trazer, por exemplo, ditados, cópias, né, com esses textos, redação, né, diferente de exercícios de redação, de exercícios de imaginação. O exercício de redação era guiado, por exemplo, por princípios muito gramaticais, né, e era delimitado, diferente dos exercícios de imaginação. Exercícios gramaticais, ela vai trazer várias propostas, né, então ela atua nesse contexto, mas a professora Rosália Sandoval, né, a gente tem esse material exatamente numa forte atuação na década de 20, nos anos 20, em relação à parte pedagógica, né, mas ela também já era uma literata reconhecida, né, ou conhecida, porque ela já havia publicado, inclusive, no Almanaque Luso-Brasileiro. Então, ela tem poemas publicados em várias revistas, né, no Brasil, inclusive, ela consta do livro de sonetos, né, considerado de autoria feminina importante, quando tem um soneto dela, quando tem um texto dela, e também tem de outras mulheres, né, literatas da época, né. Então, a gente traz para esse trabalho as notas dos 2 livros, né, nós trabalhamos analisando os livros em separado, né, mas a gente traz muito mais no sentido de dar a ver, ler mesmo, publicar essa intensa produção da Rosália Sandoval, quando, na verdade, a gente não tem indicações desses livros para uso na escola, né, os livros são os livros que circulavam em outros estados, como a gente encontra do regulamento, mas, posteriormente, os autores vão, na imprensa, vai ser considerado como realmente uma produtora de livro didático, né? Eles vão apontar a carência de livros didáticos produzidos por autores, né, do estado de Alagoas, e vão fazer destaque para o livro de Rosália Sandoval. E esse livro de Através da Leitura, inclusive na imprensa pernambucana, ele foi noticiado, né, com críticas elogiosas ao trabalho da professora alagoana, né, e o autor também deixa umas nuances de que a autora não tinha o reconhecido prestígio no estado que deveria ter, né, no estado de Alagoas, no caso. Então, é isso, né, o sotaque potiguar aí mais forte, né, apesar dessa trajetória toda. E minha formação foi da UFPB, então, um pouco do Nordeste inteiro, né. Muito bem, Edna. É uma mistura brasileira. Vamos lá, então. Depois nós temos, então, a instrução primária no norte de Goiás, livros e materiais dos expedientes escolares no século XIX, da Jerusa, da UFT, é isso?
Sim. Bom dia a todos. Eu ia esclarecer, na verdade, porque tem 2 inscrições desse mesmo trabalho, porque esse está só com o meu nome. Eu e minha orientadora, a gente mandou um e-mail, porém não retiraram a primeira inscrição, né? Mas eu posso falar já agora, se vocês não se importarem. Não pode falar, Jerusa. A tua orientadora é Regina Padovan, né? Sim. Pode falar. Como você falou, eu sou da Universidade Federal do Tocantins, porém eu sou paraense. Então, a gente está falando dessa questão do sotaque, vocês percebem um pouco a diferença. O meu trabalho, ele tem por intuito identificar as listas de materiais dos expedientes escolares da região norte de Goiás no século XIX. A gente iniciou esse trabalho com o uso de um roteiro de catalogação, utilizando dos arquivos do Museu das Bandeiras, do Arquivo Histórico de Goiânia e, mais adiante, do acervo disponibilizado pela Rede de Estudos de História da Educação de Goiás. O trabalho, como eu falei anteriormente, com esse uso desse roteiro de catalogação, foi possível fazer Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Foi possível identificar, no meio de todos esses arquivos, as listas de materiais que eram solicitados pelos professores, inspetores paroquiais e, mais adiante, delegados literários. Esses livros a gente pode identificar, até mesmo no resumo, não sei se alguém leu, mas a princípio temos os livros de ponto, os livros de termos de exame, que era utilizado como meio de ter uma frequência dos alunos, porque quando esses professores solicitavam essas listas de materiais, eles deveriam comprovar, né, quantos alunos, quais alunos, quem eram estes alunos, e tudo isso foi necessário para que se tivesse um conhecimento da cultura material escolar do norte goiano. Outra coisa que foi possível identificar é que como eu falei, quem eram esses alunos, muitos professores eles utilizavam de certa súplica para conseguir materiais, porque o norte goiano ele ainda era muito escasso esses materiais, então para chegar até essa região ainda não era uma distribuição, digamos que igualitária desses materiais. Dessa forma, a gente pôde observar também a diferença desses documentos encontrados nesses diversos arquivos, né? Os documentos como os ofícios, as atas, e assim eu posso falar de algum desses livros que foram encontrados, como os livros das primeiras séries, os livros de cartas, os livros dos compêndios da doutrina cristã, de catecismo, tabuadas, livros do doutor Abílio, que são os livros mais encontrados, mais recorrentes nessas listas. Outra coisa que a gente pôde observar até o presente momento é que existe uma certa regularidade no número desses materiais. Então, quer dizer que a gente observa, comparando 3 documentos, 3 listas diferentes, que, embora fossem períodos diferentes, sempre havia essa regularidade, os mesmos números de livros, de pedidos de outros materiais, de mobiliário também. Também é possível identificar que... outra coisa que, como eu mencionei anteriormente, né, esses professores, eles tinham essa questão nesses documentos, nesses pedidos, a questão das reclamações, também por questão dos alunos não estarem sendo atendidos como deveriam, para que ocorresse, para que as aulas acontecessem, né?
E eu acho que, a princípio, é isso. O trabalho ainda está em andamento, está já na fase, digamos que final, para concluir esse roteiro de catalogação, essas listas. E, se vocês quiserem fazer mais algum questionamento, a gente pode ir comentando mais sobre. Muito obrigado, Geroso. A gente agradece. A gente vai abrir para perguntas e mais discussões depois, acho que dessa apresentação prévia, tá bom? O ensino da ética no livro As Aventuras de Telêmaco no Liceu Paraibano no século XIX, da nossa colega Elsa, então, que divide a coordenação da mesa comigo. Por favor, Elsa. Olá, bom dia. Que bom, nós somos 55 na sala. Significa dizer que a gente vai poder aí fazer um bom diálogo. Vou ser breve, tá? Na minha apresentação. Vou socializar aqui a tela com a capa do livro de Telêmaco. Vocês percebam que esse livro é uma edição nova, é de 2006, assim, né? Pegando o princípio de que o texto foi escrito no século bem antes de 2016, né? Século XVII, e se transformou em material didático no Brasil no século XIX. Então, com o objetivo de analisar o conteúdo, nós desenvolvemos um dos trabalhos de doutoramento, né, que empreendi na minha caminhada acadêmica, no campo da educação, como análise de discurso a partir de um teórico russo, Mikhail Bakhtin, para perceber, né, que este livro, que é uma literatura para príncipes, ele apresenta ensinamentos que reverberaram mais de 100 anos depois, chegaram no Brasil como material de instrução. Escrito por um autor francês, Fénelon, no século XVII, circulou pelo mundo e chega ao Brasil. Em pleno século XIX, Brasil Império, educação que se pretende doutrinária. É uma pesquisa que foi concluída em 2019, com o termo do doutorado em educação. No entanto, já estou aí tentando trabalhar os aprofundamentos, portanto, esse texto do ensino da ética no livro As Aventuras de Telêmaco, no Liceu Paraibano, no século XIX, já é um desdobramento da tese, uma vez que na tese buscamos a representação de professor, na figura daquele que acompanha o filho de Ulisses, né, de mentor, e é um livro que está intrinsecamente ligado à Odisseia de Homero. Então, para não me delongar mais, lhes digo que, como resultados, encontramos o quão era forte no discurso de mentor, aquele que representa o professor do século XIX, e reverbera ainda em muitos de nós, somos todos professores nessa sala, era muito profundo e muito comprometido com mostrar a Telêmaco, um jovem que sai de casa à procura de Ulisses, seu pai, que há 10 anos havia saído para a guerra, e fazia quase 20, há 10 anos penava para voltar para Ítaca, com ética, com moral, com ensinamentos filosóficos. Fica a dica de leitura, né? Espero que vocês gostem. Vou parar a apresentação e agradecer a atenção de vocês, sempre aí aberta a questionamentos, a discussões. Gratidão. Obrigado, Elcia. Já fiquei imaginando algumas coisas aí. Muito bom, muito legal mesmo. O próximo, então, os discursos pedagógicos sobre religiões africanas, afro-brasileiras e indígenas nos cadernos pedagógicos de ensino religioso do Rio Grande do Norte, da nossa colega Jane Cleide. Não sei se ela está aqui. Bom dia. Eu curso Ciências da Religião na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e
o meu trabalho é sobre o discurso pedagógico das religiões de matrizes africanas, indígenas e afro-brasileiras. Esse trabalho está voltado para o meu TCC, a minha monografia, que é referente a esse tema. Então, eu analisei os cadernos pedagógicos nos seus volumes 1 e 2, na sua segunda edição de 2019. Eles são organizados em eixos temáticos indicados pelos parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso, que são eles: culturas e religião, escrituras sagradas, teologia, ritos e etos. Realmente o caderno ele está nesse padrão, porém no que diz respeito às religiões indígenas, afro-brasileiras e africanas, os conteúdos são bem falhos, pois eles fazem um sincretismo das religiões afro-brasileiras e africanas, e referente às práticas religiosas indígenas, tem pouco conteúdo. O que eu consegui encontrar no caderno são nos seus anexos, que são textos de apoios para os professores. Esses cadernos, eles são modelos de plano de aula para auxiliar o professor de ensino religioso no momento da sua aula. E existe no caderno do volume 2, que é do 6º ao 9º ano, um plano de aula do 6º ano, que fala um pouco sobre as religiões dos brancos, dos negros e dos índios. Nesse plano de aula, o caderno pede para os alunos investigar sobre essas religiões com algumas pessoas conhecidas. As conclusões que eu tirei desses materiais foram que as pessoas que participaram das organizações são da nossa área, mas também são de outras áreas. Por quê? O caderno foi organizado pela Comissão do Ensino Religioso aqui do Rio Grande do Norte. E fazia parte dessa comissão a professora Maria Augusta e o padre Lucas, E eles convidaram outras pessoas para fazer parte dessa comissão e elaboraram os materiais. Os cadernos pedagógicos da edição de 2019, eles remetem a produções anteriores, como a Cartilha de Deus e outros materiais que existem, que são antes de 1999. A primeira edição do caderno, ela é de 2000, ou seja, eles já estão dentro dos parâmetros que foram elaborados em 1997. Ou seja, já que esses cadernos são após os parâmetros, eles eram para ter bem mais conteúdos a respeito dessas religiões que eu abordei. E eu trago como problemática para esse trabalho a intolerância religiosa, porque o conteúdo do material ele é bem voltado para as principais religiões monoteístas. Ou seja, temos aqui uma intolerância religiosa, pois as religiões que mais aparecem, que mais são abordadas para a aula, são as religiões de denominações monoteístas. E é isso. Muito obrigado, Jane. Peculiar o teu trabalho. Tem algumas questões depois que a gente pode também pensar sobre o teu trabalho. Eu vou passar, então, para o João do Carmos, que o trabalho dele é História da África e da Cultura Afro-Brasileira, livros didáticos de História do 6º ano, 2005 a 2014. Pode ser, João? Sim. Por favor. Bom dia a todos. Eu sou João do Carmo, eu sou contemporâneo da professora Olívia. Nós estudamos juntos o curso de História na UFRN, aqui no campus de Caicó, e após terminar o curso de História, eu fiz o concurso público para o município de São Fernando, que é distante 15 minutos do nosso município, e lá já me deparei no ano 2005 com uma realidade em que a escolha do livro didático ele se dava pelo professor mais antigo. Então, como nós estávamos chegando,
nós não tínhamos o direito de opinar sobre a escolha do livro. Então, o primeiro livro que eu tive acesso foi o livro História Crítica. Qual a grande questão desse livro? O livro História Crítica, ele era um livro marxista, e aí era um texto muito longo, mas não trabalhava a temática afro. Então, em 2005, nós não tivemos acesso à temática afro no livro de História Crítica. Quando foi a segunda opção, no ano posterior, novamente o professor mais antigo escolheu, e o livro trazia discussões bem gerais sobre a questão afro. Na terceira escolha, eu já participei das reuniões, e aí nós seguimos os parâmetros do PNLD. Aí sim, na terceira edição, PNLD, nós podemos discutir e colocar em prática pontos referentes à história afro. E aí nós escolhemos, naquele momento, história e sociedade. E, por último, na minha linha de análise, foi a escolha do Projeto Radix, onde, através do Projeto Radix, eu pude perceber que realmente a Lei 10.639 de 2003, ela estava sendo efetivada dentro dos livros didáticos. Então, a partir daquele momento, eu pude perceber realmente que a área de história estava buscando abranger essa temática. Em 2007, eu fiz a especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, aqui no campus de Caicó. E, dessa forma, escrevi as primeiras linhas desse artigo sobre a discussão do livro didático em sala de aula, buscando entender como a África era discutida dentro do cotidiano escolar. Muito obrigado, João. É uma forma sui generis de escolha do livro didático, né, eu diria. Para não dizer outra coisa. Como disse aqui no chat, João, parece que essa prática que você vivenciou não é única. Parece que é recorrente. A Giane, ela botou aqui no chat também que tinha caído a conexão dela, não sei se ela já está de volta. Giane? Oi, gente. Oi, Giane. Será que você consegue agora? Acho que sim, 1000 perdões, porque às vezes a conexão fica instável, né? Não se preocupe em relação a isso, por favor. Então, eu sou a Giane, eu faço doutorado em História na UFMG. Então, eu falei, né, estava falando para vocês que o meu ponto de partida foi um livro didático que eu encontrei da autoria da professora Herculana Firmina Vieira de Souza. Ela publica em 1868 um resumo de história do Brasil voltado para alunas da escola de primeiras letras. E é estranho, né, porque é um livro que nunca foi analisado por ninguém, é um livro que faz parte do acervo do IEB, da USP, eu só encontrei um exemplar, mas houve uma segunda edição em 1880. Então, a partir desse livro, eu tenho trabalhado com a hipótese que as mulheres construíram conhecimento histórico nos 800 e, assim, fugiram de institucionalidade. Era a única mulher que escreveu? Não. Existiram outras mulheres, exemplo, a Juana Paula Manso, escreve Mistérios do Prata, que era um romance histórico, a Maria do Carmo de Melo e Rego faz um diário de viagens com suas memórias sobre o Mato Grosso. Então, assim, nessa pesquisa, eu também busco ampliar o conceito de história. Então, se uma mulher, uma autora, constrói um discurso sobre o passado, eu já opero como história. Então, a partir desse entendimento, eu utilizo a categoria de historiadora amadora, da Bonnie Smith, para pensar como as mulheres escreveram história do Brasil, fora do cânone, fora dos espaços de sagração intelectual, como, por exemplo, o IHGB, que não permitia a presença feminina. A Júlia Lopes Almeida, ela tenta fazer parte do IHGB, não, da Academia Brasileira de Letras. A Beatriz Brandão, ela tenta fazer parte do IHGB no final do 19, mas é sumariamente barrada. Então, a partir do livro da Herculana, eu tento perceber a escrita da história, né, quais eram as filiações historiográficas dela, e por enquanto que eu tenho encontrado, é uma semelhança muito grande com o compêndio de História do Brasil, do Abreu e Lima. O livro da Herculana também, ele era
ele era escrito na forma de perguntas e respostas, retomando o método catequético, pelo menos assim no formato metodológico. Enfim, né, o tempo é bem curtinho, eu não vou me alongar mais, mas aí depois a gente pode conversar sobre esse achado historiográfico. Obrigada. Muito obrigado, Giane. Viu como deu certo? Continuando aqui, então, gente. Então, agora o trabalho Presença da temática indígena nos conteúdos de Brasil, Colônia e livros didáticos de história do segundo ano do ensino médio, João Paulo, Noélia Medeiros e Paloma de Oliveira, que não é artista, creio eu. De certa forma né, minha gente? Bom, pessoal. Todos artistas, hein? Exatamente. Bom dia a todos e todas. Eu sou João Paulo, sou professor de História do Instituto Federal do Piauí, no campus Uruçuí. Então, é um pedaço, é um outro pedaço do Nordeste, né? Com outro sotaque, com outras formas e tradições. Eu acho que a gente corrobora aquilo que Belchior dizia, né? Que Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve, né? Então, tentaremos apresentar um pouco desse pedaço do Nordeste, desse pedaço do Brasil. Não falando necessariamente da gente, mas, enfim, por meio da nossa pesquisa, né? Mas Uruçuí fica na região do Cerrado Piauiense. O Piauí agora passa por um processo de muitos movimentos de emergência étnica, inclusive Uruçuí agora conta com uma comunidade que se identifica indígena, né? Os Gueguê do povoado Sangue. E eu trabalho com a temática indígena já tem algum tempo, né? Mas eu trabalho com atuação política indígena no período da independência, né? Então, foi a partir dessa minha trajetória de pesquisa que me levou a pensar a me interessar em pensar sobre a presença da temática indígena nos livros de história do segundo ano, que trabalham principalmente com o período colonial, período imperial. Nessa apresentação, a gente vai apresentar para vocês um recorte do nosso trabalho focado no período colonial, no início do período colonial. Como os povos indígenas são abordados nos livros didáticos para o período colonial. Comigo, eu tenho duas alunas do ensino médio apresentando esse trabalho. A Paloma e a Noélia são minhas alunas, elas vão se apresentar e apresentar as suas análises e as suas conclusões. Obrigado, pessoal. Paloma, teu microfone está desligado, caríssimo. Bom, meu nome é Paloma Carvalho de Oliveira, e eu tenho 17 anos, sou aluna do IRP, Campus Uruçuí. Atualmente eu curso o terceiro ano de administração e, como o professor João Paulo falou, eu sou uma das alunas dele. Bom, o nosso projeto, ele fala sobre a temática indígena nos livros de história do Brasil colonial do segundo ano do ensino médio. Eu vou falar um pouco sobre como foi a nossa metodologia e análise do projeto para a gente chegar nos determinados resultados. Bom, a nossa pesquisa, ela constituiu em duas fases. A primeira foi um debate bibliográfico, onde a gente debateu sobre livros de autores bem renomados na temática indígena, e a segunda fase foi o preenchimento de fichas analíticas, que a partir daí que a gente construiu nossa pesquisa, que a gente teve resultados a partir dessas fichas analíticas. Bom, as fichas analíticas, elas tinham alguns critérios. Abordagem, como estava sendo a abordagem da temática, conteúdo, texto de apoio, imagens, atividades, exercícios, fontes primárias e referências bibliográficas. A gente analisou 2 livros diferentes, um capítulo de cada livro diferente. Que o primeiro livro foi o Olhares da História e do Mundo e o segundo livro foi o Conexões com a História. Bom, a gente teve como base, principalmente para a gente fazer a nossa pesquisa, foi a Lei número 11.645 de 2008,
o que é essa lei? Essa lei, ela tornou obrigatória na grade curricular o ensino da temática afro-brasileira e da temática indígena. A partir daí, a gente pegou os livros da PNL de 2018 a 2020, como são os mais recentes, para ver se houve uma mudança em como estava sendo abordado esse conteúdo, porque, como a gente sabe, normalmente a temática indígena não é citada de uma forma abrangente. É bem relevante quando citam a temática. Bom, a gente teve como resultado, nos 2 livros analisados, que, como eu já falei, o primeiro livro foi O Olhares da História, Brasil e Mundo, e o outro livro foi o Conexões com a História. Aí a minha colega, a Noélia, ela vai explicar os resultados que a gente tiveram a partir dessa pesquisa. Bom dia a todos e todas. Eu sou companheira aí da Paloma Carvalho e do professor João Paulo Peixoto, e vou dar continuidade aqui no resultado, falando um pouco sobre os livros brevemente, né, explicando como foi retratada a imagem dos povos indígenas nos livros. E vamos começar pelo livro Olhares, que no começo do livro já nos mostra uma imagem do líder do povo Kayapó, que ele participou de uma confederação em Paris, em 2015, a COP21, e podemos verificar, com base nos critérios utilizados, que o livro, neste capítulo, ele aborda o tema em diversas partes. Só que eles colocam os povos indígenas como coadjuvantes e não como parte da formação histórica brasileira. O livro Conexões com a História, ele vai apresentar a história indígena de forma bem resumida, ou seja, vai ter poucos textos, poucas imagens, e as páginas analisadas falta bastante informações sobre os povos indígenas. Ou seja, esse livro, Conexões com a História, ele é bem escasso, mais escasso do que o Olhares. Ou seja, aí fica evidente que os livros analisados não têm suporte necessário para tratar o tema aprofundado em sala de aula. Certo. Bom, gente, eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de apresentar uma imagem para a gente refletir um pouco sobre a nossa pesquisa. Um dos livros analisados, que, se eu não me engano, foi o livro Conexões com a História. De todas as imagens, a gente achou mais relevante trazer essa, que mostra um pouco de como os indígenas tiveram uma participação além do que normalmente são citados no livro. Tipo, como se eles só tivessem participação quando falam do tema dos jesuítas. Aí aqui mostra, não sei se vocês já ouviram falar desse retrato, é o Antônio Felipe Camarão, é uma pintura de 1996, que mostra que ele foi um indígena, que também foi educado por jesuítas, só que ele teve uma decisiva participação para a questão da expulsão dos holandeses da colônia portuguesa. E mostra um pouco do protagonismo deles, não só como meros coadjuvantes, mas também eles tiveram outras participações importantes. E essa é só uma dentre das que deveriam ser mostradas mais nos livros didáticos. Então, a gente concluiu que o perante trabalho que os livros didáticos abordam de uma forma isolada, trazendo poucas informações das sociedades indígenas de 1500 e sempre os colocando como meros coadjuvantes e não como parte da formação cultural histórica brasileira. Então, ficou evidenciado desse pequeno recorte da nossa pesquisa que os 2 livros analisados, ele não tem todo o suporte necessário para ser difundido em sala de aula. Então, a nossa pesquisa foi essa, refletir um pouco de como os livros estão abordando a temática indígena. Muito bem, Noelia e Paloma. Queria dar os parabéns, né, ao professor João Paulo. É muito bacana, né, a gente, claro que a gente ouve e vê alunos da graduação, né, de iniciação científica,
de mestrado, doutorado, apresentando os trabalhos, né? Mas é uma coisa quase única, né? Mas muito bacana, as alunas de ensino médio participarem, né, de eventos de história da educação. Queria parabenizar o professor e essas meninas lindas pela apresentação, né? Diante do que a gente vive hoje no Brasil, ter o protagonismo dessa juventude, né? Como diria Gonzaguinha, né? Eu acredito nessa rapaziada que está por vir, né? Então, assim, ó, parabéns, meninas. Parabéns e muito obrigado pela presença de vocês hoje pela manhã. Agradeço de todos. Tá bom? Obrigada pela companhia. Sigamos, né? Então, depois das meninas e do João, uma análise do Manual de Aritmética Progressiva de Antônio Bandeira Trajano, em busca de saberes geométricos. Jonathan Rocha. Bom dia, estou sim. Bom, pessoal, o trabalho submetido ao evento, ele busca fazer uma pesquisa onde teve como objetivo identificar historicamente o ensino de saberes geométricos no Manual de Aritmética Progressiva de Antônio Bandeira Trajano. A pesquisa caracteriza-se uma abordagem teórico-qualitativa e, dentro do primeiro momento, buscamos fazer a leitura da obra e, em seguida, coletamos esses dados e organizamos em quadros, com paginação, com os conteúdos voltados aos saberes geométricos, conteúdos de geometria, que identificamos presentes dentro do manual. Em seguida, verificado, encontramos a variação geométrica da raiz quadrada, modo geral de extrair a raiz quadrada, cálculos de medidas, ângulos, polígonos, e dentre outros conteúdos de geometria. Nesta análise, observamos também que a abordagem desses conteúdos era voltada para uma proposta de questionamentos que estimulavam os alunos a fazer uso de princípios tais como percepção, observação, sentido da visão, classificação e compreensão dos objetos apresentados nas imagens. Logo, a cada tópico que o autor trazia, falando um pouquinho sobre os conteúdos geométricos, ele sempre trazia algumas imagens que faziam associação para facilitar a compreensão. O manual, naquela época, no entanto, não era voltado como os livros didáticos hoje em dia somente para os alunos, mas também para auxiliar os professores na exposição dos conteúdos. O trabalho, ele foi complementando um pouquinho, ele não vem sendo como os demais, alguns foram pesquisas voltadas para um TCC ou uma proposta de mestrado. Esse ele não foi, ele foi uma pesquisa à parte, onde uma professora ela estava buscando alguns alunos para que pesquisassem junto com ela, e eu entrei para auxiliar nessa pesquisa, contribuindo. E os resultados eu trouxe para esse trabalho, nesse evento, para compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. O próximo trabalho, então, né? Precisamos falar sobre história e cultura afro-brasileira. Um olhar crítico sobre livro didático do ensino fundamental dos anos finais. José Luiz Filho. Bom dia a todos e a todas. Eu sou professor da rede pública daqui do interior de Pernambuco, e a minha pesquisa, ela traz como objetivo analisar as possibilidades do professor em sala de aula para o entendimento e a aplicação da lei 10.639, 2003, e a história e a cultura afro-brasileira, de modo a articular com o livro didático e a expressar esses resultados que se processam com turmas de ensino fundamental dos anos finais. Eu estou propondo esse trabalho nele completo, quem for ler vai ver bem mais detalhes. Além de abordar a cultura também, eu dou uma ênfase sobre as religiões de matriz africana, porque eu tenho muitos alunos que são candomblecistas, alunos que vêm de quilombos, e também para que o professor tenha essa percepção de significado dessa matriz na construção do ser brasileiro, em reflexão em que se volte à formação dos estudantes nesse nível de ensino. Até porque eu sou professor também dessa mesma escola que eu fiz essa pesquisa, que ela é documental, enfim, também e observação. Mas, enfim, eu também proponho nesse trabalho que os professores e as professoras, eles podem desconstruir antigos conceitos e inovar com outros numa discussão voltada a essas religiões, de forma a contribuir para que a escola ela se torne um espaço de direito, sabe, democrático, plural e também reconhecedor da diversidade cultural e religiosa. Então, ela trata de uma pesquisa documental, esse artigo. Eu recorro também ao método observacional, e eu trago também, nessa pesquisa,
já que é um estudo de caso, focado no conteúdo programático, a seguir da sequência do livro didático da escola da qual eu leciono, e que foram articuladas com as observações de professores também de história e de outras áreas. Então, eu espero, assim, né, portanto, que os dados que foram articulados com as observações desses professores, e junto também com os meus alunos, que, por meio dessas observações e análises bibliográficas, elas sejam contribuidoras para maior aprofundamento, né, de uma reflexão e tomada de atitude da parte desses profissionais da área. Então, o livro da escola, do qual a gente adotou, né, o ano passado, ele é da editora FTD, e de autoria do Alfredo Bolunha, e a gente fez uma análise tanto do currículo desses 4 livros de 6º a 9º ano, como também a observação dos alunos e na recepção das capas dos livros, que os livros, eles trazem capas bem diversas, né? Então, no livro do 6º ano, você vai ter a capa de uma foto de uma criança indígena, a do 7º ano de uma criança africana, a do 8º ano de uma criança de etnia branca. E o do 9º ano, a capa, ela é bem simbólica, porque é a junção das 3 mãos dessas 3 crianças com uma pomba em cima das mãos. A gente fez essa análise junto com os alunos, foi bem bacana. Eu fiz mais uma questão mais de observação, eu não quis me colocar como professor, eu fiz apenas como pesquisador mesmo. E a minha pesquisa, ela se baseia exatamente nisso, né, nessa questão da religião e de como ela é vivenciada pelos professores e como ela é aplicada na sala de aula. Então, é basicamente isso mesmo. Muito obrigado, José. Tá. Para o próximo, então. O próximo trabalho é a coleção Vagalume e o Programa Nacional de Livro Didático, né, uma análise dos critérios de seleção do edital do PNBE e a obra do Mistério dos 5 Estrelas. Laislane Alves. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Laislane, eu sou de Curitiba, no Paraná. Bom dia, lindo. E eu sou aluna do mestrado em Educação e Novas Tecnologias, aqui de Curitiba, do Centro Universitário Internacional Uninter. Porém, esse trabalho, ele foi feito para uma disciplina isolada do mestrado. Então, ele não tem vínculo com a minha pesquisa de mestrado, tá? Na época, eu cursava a disciplina de Educomunicação, que hoje eu faço a orientação com o professor dessa disciplina, e resolvi fazer uma temática sobre os livros, né, na escola, porque eu lembro que a minha leitura se iniciou lá. Então, com a coleção Vagalume. Porém, a gente viu que, né, em conversas, em debates, que a coleção Vagalume, ela deixou de estar na biblioteca das escolas, né? Então, a gente foi atrás para descobrir quando ela foi comprada, por que ela foi comprada e em que momento ela deixou de estar. E a partir de uma breve análise, né, porque o artigo ele é curto, uma breve análise, a gente descobriu que a coleção Vagalume, ela foi, sim, criada para estar em sala de aula, para atender um programa do governo, né, na época o PNSL, né, o Programa Nacional de Sala da Leitura, em que o governo lançava, né, a compra desses livros, e as editoras, então, elas indicavam os livros. E a editora Ática, na época, lançou a coleção Vagalume exclusivamente para a sala de aula, atingindo o público de 10 a 18 anos, que foi um estrondoso sucesso, porque os livros, tinham conteúdo tecnicista, manuais, e a coleção Vagalume veio conversar com esses alunos dessa idade, coisas do cotidiano, do dia a dia, dos anseios desses alunos. E a coleção Vagalume, ela ultrapassou os muros das escolas. Ela chegou, né, para toda uma população, e o Mistério dos 5 Estrelas, do autor Marcos Rey, que foi o autor que mais escreveu para a coleção Vagalume, atingiu uma tiragem de 100 mil cópias. Ele vendeu 100 mil livros. Então, a gente pegou este livro para fazer essa análise, por ser o mais vendido, por ser
do autor que mais escreveu e também por ter uma continuidade, que os personagens dessa história, eles vão viver outras 3 aventuras em livros subsequentes. Então, como ele foi criado para o PNSL, e depois veio o PNBE, em que se deixou de ser comprado esses livros, a gente fez uma análise do porquê que ele não estava mais nos editais de compras do PNBE. E o PNBE, ele nasceu em 96, ele foi até o ano de 2014, porém nós constatamos que os editais em diário oficial, eles só foram lançados a partir de 2006. E não eram comprados livros para essa faixa etária todos os anos, né? Eram anos intercalados, porque eram comprados livros para o ensino infantil, ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio e ensino do EJA. A última compra para o ensino médio de livros didáticos, contemplando essa faixa etária em que a coleção Vagalume se encaixava, foi em 2013. Então, nós pegamos este último edital, fizemos uma análise, né, uma análise de conteúdo, um confronto, né, de análise de conteúdo do livro, O Mistério de 5 Estrelas, dos critérios exigidos neste edital e comparamos. Será que, se o livro tivesse sido indicado para compra, ele atenderia a esses critérios? E descobrimos que, dos 3 critérios exigidos, em que ele se desmembrava em outros 19, né? Então, eu tinha 3 eixos centrais, e cada eixo se desmembrava, totalizando 19 critérios. O livro Mistério de 5 Estrelas, ele sim atendia todos esses critérios e poderia sim voltar a compor as bibliotecas das escolas, atingindo novamente esses alunos. O estudo ele se encerra nesse momento, né, porque foi só uma análise bibliográfica, mesmo uma análise de conteúdo, porém, a gente deixa ali uma contribuição para que seja revisto e uma possível pesquisa futura, se numa análise ética e democrática, ainda assim esses livros eles contemplariam, estariam de acordo, né? Porque a gente sabe que nos livros escritos na época de 70 e 80, hoje, por questões de valores morais e éticos, que tem toda uma revolução histórica e uma luta de mulheres, de todos os direitos, algumas frases não são adequadas, mas ainda assim brilham os olhos dessa faixa etária dos 10 aos 18 anos. Essa é uma breve pesquisa sobre o Mistério de 5 Estrelas. Obrigada. Obrigado, Laislane. A coleção Vagalume, eu acho que fez parte dos nossos contemporâneos, dos mais jovens, nem tanto, né? Mas eu lembro dos manuais de leitura, né? A gente lia, tinha um manualzinho, responda aqui. Então, só a coleção, né? E a proposta do livro também demandam outras pesquisas. Bem legal, assim, bacana. Eu fiquei lembrando dos que eu li. Fantástico isso. Vamos para o próximo, então. Aí a gente vai se dando conta que a gente está ficando velho, né? Quando as nossas leituras são objeto de pesquisa. Mas olha, isso significa experiência, viu? Melhor do que morrer cedo. Obrigado, Elcia, obrigado. Bueno, vamos lá, então. A prática da leitura no contexto escolar, Leidiane Lopes, ou Luciene Leal. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Leidiane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, aprender um pouco nessa manhã, ótimas contribuições, parabéns a todos aqui por esse momento. Esse breve resumo aqui, né, sobre a prática da leitura no contexto escolar, propõe analisar essa prática da leitura, né, como ela interfere de modo positivo ou negativo na vida das pessoas, né, eu faço, assim, uma conexão lá atrás, né, dessa alfabetização em si, desse primeiro dia que o aluno pisa em sala de aula, e como esse professor desdobra esse incentivo à leitura, né, eu costumo dizer como educadora que a leitura, ela eu tô sem câmera para ficar melhor ainda a minha conexão com vocês, tá? Eu costumo dizer que a minha
que formar leitores parte do princípio, né, como eu disse, lá do primeiro dia de sala de aula. Então, ele busca identificar os tipos de leitura que atrai tanto criança quanto jovens, né, pesquisar sobre as dificuldades, sobre a interpretação dos textos, os textos que atraem esses leitores, esses iniciantes no mundo da leitura, e também fidelizar esses leitores aí enquanto jovens, né, aquilo que torna um diferencial na vida da pessoa, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. O que esse leitor é atraído, que tipo de texto que eu posso oferecer para esse leitor que possa fidelizar ele no mundo da leitura, né? Tem um objetivo geral de questionar de modo reflexivo a importância do ato de ler, as suas consequências no procedimento de ensino-aprendizado. Então, de que maneira que o professor pode motivar, essa motivação é pessoal, a gente sabe, mas de que maneira o professor pode estimular esse aluno para que ele continue a ser um leitor assíduo, né, dentro das suas particularidades. Investigar também os benefícios da prática da leitura, suas consequências diante do ato do leitor, questionar, né, de modo sucinto aí, como eu disse, por ser um resumo, reflexões sobre a importância desse ato na prática interpretativa dos textos escritos, a importância da leitura no processo de crescimento intelectual. E, com isso, eu faço essa reflexão na questão bibliográfica com alguns autores, dentre eles Spinoza, e cito aqui Freire também, que destaca muito sobre isso, sobre como passar isso, né, e alguns aspectos que evidenciam a problematização das dificuldades que os alunos passam no processo da leitura, como fomentar a discussão vivenciada na situação brasileira, né, eu trago um pouquinho dessa discussão sobre o ato de ler, na qual o texto é elaborado, de como esse texto é elaborado, de como esse texto vai chegar para esse aluno, que não consegue fazer a interpretação de modo real ali, do que lê, muitas vezes, por não ter ainda desenvolvido a habilidade da leitura, muitas vezes na condição jovem ou adulta, né? Então, é desta forma que eu busquei pesquisar e trazer um pouco sobre essa problemática do mundo da leitura aí, que é um desafio para todos os educadores, acredito. Muito bem, Ligiane. Muito obrigado. Vamos para o próximo, então. O periódico Estandarte enquanto veículo de educação presbiteriana, entre os anos de 1893 e 1903. Paulo José da Silva. Paulo Julião. Desculpa, Paulo. Julião, isso. Bom dia, pessoal. Eu sou Paulo, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação, trabalhando com a disciplina de História da Educação, né? Sou pesquisador do protestantismo desde 2005, e aí eu fui eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco como efetivo desde fevereiro de 2019, mas já trabalhei lá também como substituto, em outro contexto, né? Eu desenvolvo uma pesquisa no Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação da Universidade Federal com o tema sobre a educação protestante, né? E aí eu trabalho com 2 jornais, basicamente, o Jornal Batista e o Jornal Estandarte. E aí esse recorte da pesquisa de 1893 até 1903 é um período que esse periódico Estandarte, ele pertenceu à Igreja Presbiteriana, mas aí em 1903 houve um cisma, né, e foi criada a Igreja Presbiteriana Independente. Então, de 1903 até os dias de hoje, esse periódico Estandarte, ele pertence à Igreja Presbiteriana Independente. Por isso que eu paro em 1903. Mas o meu projeto de pesquisa, ele vai até 1930, tá certo? Eu já tenho escrito algumas questões sobre isso, eu tenho alguns artigos publicados sobre ele, sobre esse projeto. Tem até uma moça aqui na nossa sala que vai começar uma pesquisa junto comigo nesse sentido, que é a Thaís Barbosa. Eu convidei ela para vir para cá, não é, para assistir esse trabalho. Eu pesquiso o protestantismo desde 2005, não é? Já tenho livros, enfim, e outras pesquisas publicadas nesse sentido, né?
Só um parênteses aqui, quando eu vi a professora Cleonice falando, eu fui vizinho dela, basicamente, porque eu estudei 5 anos lá na Unicamp, né, fazendo doutorado, e aí o que separa a Unicamp da PUC, lá de Campinas, é um muro só, né, elas são coladas uma na outra lá. Então, nesse periódico, eu pesquiso o periódico enquanto veículo de comunicação, não necessariamente de comunicação, mas também de educação, não é? Porque eu consigo perceber nesse periódico Estandarte pelo menos 3 modos de educar, né, nesse periódico. Eu acho que em outros periódicos também, mas eu estou percebendo especificamente nesse que eu estou falando para vocês, que é o título da minha comunicação, 3 formas de educação, né, ou de se falar em educação. Né? A primeira, muitas vezes, é apenas notícias sobre educação, sobre criação de institutos teológicos, sobre criação de escola, propagandas de escolas, enfim, que se fazia no periódico, mas mostrando que aquelas escolas eram escolas melhores pelo fato de serem escolas protestantes. No final do século XIX, início do século XX, inclusive, muitos políticos da época entendiam que a educação protestante era a melhor educação que tinha no mundo, e a educação protestante, principalmente norte-americana, era o melhor para o Brasil, a ponto de o presidente da província de São Paulo, Prudente de Moraes, na época, né, antes de ser presidente do Brasil, ele foi presidente da província de São Paulo, ele ter chamado uma missionária metodista, Marta Watts, para ser ministra da Educação lá em São Paulo, porque ele entendia que o projeto protestante de educação e o projeto norte-americano de educação ajudaria a desenvolver a província, né? A segunda coisa que eu trago, enquanto questão de educação, é que o periódico, na verdade, ele tentava mostrar naquele contexto um movimento republicano e tal, dizendo, porque você percebe que a República começou em 89, o periódico é de 93, né? Então, pouco tempo depois, ele elogiava a República, fazia algumas críticas, né, em torno do sistema implantado, mas dizia que é porque o Brasil ainda estava engateando na República e não sabia realmente como se fazer um governo republicano, né? E, por fim, eu trago as questões morais, né? O periódico, ele educava moralmente as pessoas, né, dizendo como as mulheres deveriam se comportar, como os homens deveriam se comportar, como as crianças deveriam se comportar, como os pais deveriam cobrar das crianças determinados comportamentos, como os maridos deveriam cobrar das esposas determinados comportamentos, como as esposas deveriam se portar em relação aos maridos, em relação aos seus filhos, como os filhos deveriam se comportar em relação aos pais, como as pessoas deveriam se comportar frente a outras pessoas, enfim, nas ruas, nos ambientes sociais e tal. Então, assim, eu observo que o periódico, ele não necessariamente é um veículo apenas para comunicar, mas ele também, apesar de que a gente também educa através da comunicação, né? Mas, assim, eu percebo que ele também servia como veículo de educação, né? E esse projeto que eu desenvolvo na Universidade Federal de Pernambuco é um projeto que eu entendo que, na verdade, ele só tem um ano, só tem um ano de pesquisa, eu pretendo desenvolver esse projeto ao longo de 3 anos, mas nas discussões preliminares eu começo a perceber que tanto esse periódico quanto o Jornal Batista, né, que é outro periódico que eu analiso, são periódicos que tinham esse interesse em realmente não necessariamente serem veículos de informação, mas que essas informações também educassem, tá certo? Além disso, só um tipo de informação, eu estou com uma disciplina eletiva na Universidade Federal de Pernambuco, chamada História da Educação Protestante. Antes de entrar aqui, inclusive, eu estava em aula com o pessoal, né, porque esse semestre, a gente está com semestre remoto, começamos na segunda-feira, não é? Nesse semestre remoto, eu estava em aula, mas hoje eu estava em aula com a disciplina obrigatória, né, que é a disciplina História Geral da Educação, que eu ministro lá no curso de Pedagogia, e na disciplina eletiva História da Educação Protestante, eu ministro tanto para o curso de Pedagogia, como para os cursos de História, de Ciências Sociais e Filosofia também. Inclusive, a disciplina até encheu, assim, eu tive que dispensar bastante gente. Mas é isso, a minha pesquisa é isso, e aí, posteriormente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, viu? Obrigado. E, sim, só uma coisa, Alessandro, quando a gente começa a ler, estudar aquilo que a gente leu na adolescência, não quer dizer que a gente está ficando mais velho, quer dizer que a gente é jovem há mais tempo, tá certo? É só isso. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Vou usar isso como autodefesa. Tá certo.
Continuando, então, a Patrícia pediu, ela estava participando, ela está aí, né? Só que ela estava com um problema no microfone dela. Eu não sei se agora ela já está com possibilidade de fala. Oi, bom dia. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, eu não consegui ativar o microfone a tempo. Pode Meu nome... fazê-lo agora. Não, tá bom. Meu nome é Patrícia, eu trabalho na rede estadual de ensino aqui do estado de Goiás. Então, se vocês estão olhando os sotaques, é um sotaque goiano agora para vocês. O meu trabalho que eu propus para o Congresso, ele é fruto de um longo trabalho que vem desde 2002. Ele culminou no meu mestrado, né, com a dissertação do meu mestrado, mas eu falo que esse trabalho ele vem desde 2002. Quando eu entrei na universidade, participei de um grupo de estudos chamado Passagem do Meio. E qual que é a proposta? Não é o meu trabalho, ele vai um pouco diferente do que todo mundo está fazendo aí, pelas propostas que eu já vi. Eu não analiso o livro didático, eu não analiso periódicos de educação, mas, na verdade, eu construí um material didático de história da África, tá? Essa construção começou lá atrás, em 2002, com a professora Maria do Carmo Ferraz Tedesco, num projeto de Prolicem, e ele foi evoluindo até o mestrado e culminou num objeto educacional de quase 100 páginas, que é um material didático para ser usado com o ensino médio de História da África. Nesse material, o objetivo principal dele, quando fui me questionar, né, qual material deveria ser produzido, como esse material deveria ser produzido, qual a metodologia eu deveria utilizar, eu acabei caindo naquela ideia inicial da desconstrução. Porque, assim, você trabalha com os impérios, você trabalha com as sociedades, mas se você não tiver uma desconstrução do imaginário, dos estereótipos do continente africano, o aluno não consegue adentrar e enxergar ali a história, né, anterior à colonização. Então, de início, no meu material didático, é uma proposta de desconstrução. Essa desconstrução ela é feita como? Primeiro, a análise da própria lei, a 10.639, que é de 2003. Então, eu comecei a trabalhar com África antes mesmo, produção de material de história da África, antes mesmo da lei, né, que eu comecei em 2002. Então, a proposta inicial, então, dessa desconstrução, ela é feita analisando a lei, ela é feita analisando, por exemplo, eu faço uma análise de uma página do Twitter, que ela tem, a ideia central dela é a África pelos africanos. Então, ali, os africanos vão postando imagens do seu cotidiano, vão postando imagens das suas cidades, das suas escolas, da sua vida, das suas vestimentas. Então, assim, é uma ideia de desconstrução, de conseguir enxergar aquelas pessoas como realmente são ali, como elas se propõem, né? Enxergar a África e o africano a partir delas mesmos. Então, tem uma atividade de análise do Twitter, e aí depois tem atividade de análise de alguns trechos de livros de autoras africanas, como a Chimamanda. Eu trago uma outra autora também moçambicana, a Pauliane. Além da análise dos livros literários, de trechos de livros literários, tem mapas mostrando as regiões, as diversas etnias, as diversas línguas, isso tudo para desconstruir aquela ideia de bloco, né? Daquele bloco ali, África, e como se não houvessem diferenças entre as pessoas,
países diferentes, línguas diferentes. E aí, só depois que eu passo por todo esse processo deles lerem autoras africanas, deles de olharem imagens, analisarem imagens, que eu chego com o conteúdo de história da África. E aí eu começo primeiro fazendo algumas análises de fontes orais, de griots. Tem música de griot ali, hoje você tem os griots cantores, né? Então eu trago uma proposta de análise de uma música de um griot, trago também o Rampa Teba, e só depois dessa análise de você verificar as fontes, quais as fontes para análise de história da África, aí eu trabalho com eles os impérios da costa ocidental, Ghana, Mali, Songhai. Esse material, a minha dissertação, ela já está no repositório da UFG, tá? Dentro da dissertação, o objeto educacional está lá para vocês olharem e analisarem, se quiserem. No meu artigo final, que eu vou entregar, se vocês quiserem dar uma lida no artigo final, eu vou deixar lá, eu vou colocar o site do repositório da UFG para terem acesso a todo o trabalho, ok? É isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Patrícia. Passando o próximo, currículo dos BSCS, do ensino secundário colegial no Brasil, nos anos de 1960 a 1970. Tiago da Silva. Por favor, Tiago. Bom dia a todos. Eu sou Tiago, faço mestrado aqui na Unesp, de Marília, né, com orientação da professora Roda Fátima Souza, mas sou natural e sou de Timon, no Maranhão. A temática da proposta colocada para o colóquio, ela diz respeito ao tema geral do meu mestrado, que é sobre o processo de renovação da disciplina escolar de biologia na década de 40 a 1960, né, como essa disciplina ela foi constituída, como ocorreu o processo de substituição da disciplina de História Natural, uma disciplina sedimentada desde o Império para uma disciplina moderna chamada de Biologia, o qual dá os alicerces pedagógicos e epistemológicos da biologia hoje do ensino médio. O BSCS, né, na verdade, é uma sigla, né, do Biological Curriculum Study, que é um livro que foi construído na Associação de Biólogos dos Estados Unidos e foi adaptado e traduzido para o Brasil pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, de Ciência, Educação e Cultura de São Paulo, né? Esse livro, feito nos Estados Unidos e adaptado para o país, né, para a disciplina de biologia do país, ele trouxe uma renovação, sobretudo, dos conceitos, né? Esse livro, construído, né, com a base pedagógica e de conteúdo norte-americano, ela alicerçou aos conteúdos de evolução e ecologia. Contudo, ele foi feito em um volume único. Quando foi traduzido para o país, ele foi dividido em 3 volumes. A versão azul, com ecologia ou bioquímica e biologia molecular, a versão verde, com ecologia, e a versão amarela, com genética. Contudo, a versão amarela não chegou a ser traduzida. Eu coloco no trabalho justamente como esse livro ele foi dar alicerce para o processo de renovação da disciplina, sobretudo após a LDB de 61, que permitiu um afrouxamento, uma liberdade curricular, né? O currículo deixou de ser algo centralizado e legitimou a disciplina de biologia nessas batalhas que iam sendo travadas entre o currículo humanístico e o currículo científico ao longo do processo de renovação da escola secundária. Então, é um livro que vai trazer justamente esses alicerces e vai dar legitimidade de como a evolução e como a bioquímica entraram no currículo da escola secundária e se encontraram espaço dentro do currículo de biologia. Eu não sei se me fiz entender, mas basicamente é isso. Muito obrigado, Tiago. E, por fim, não menos importante... Oi? Alguém falou? Elcia. Isso, Elcia, por favor. Desculpe. Só para Tiago pensar um pouquinho, né, a respeito da sigla usada no título. Uhum. Aí eu não posso deixar passar essa minha dica aí metodológica. Pensar que a sigla colocada em título, ela talvez não deixe seu título atraente, entende? Sim. Ele precisa que você veja isso, tá bom? Só para você pensar. Obrigado. Muito bem.
Então, a nossa última intervenção, né, é da consciência ingênua para a consciência crítica da realidade, a proposta curricular de ensino religioso, Valdiclei da Silva. Está por aí? Oi, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Ai, finalmente, Senhor. Bom dia a todos e a todas. Eu peço perdão por esses problemas que eu estou tendo aqui hoje. Eu acho que o computador se rebelou hoje e não quer me deixar apresentar. Tudo bem. Bom, eu sou graduada em História e mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. E aí, no mestrado, o título do meu trabalho, como o professor Alessandro já mencionou, é o Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial, um estudo comparado dos livros didáticos de História do PNLD 2018. Eu comecei estudando os livros didáticos no mestrado em Educação aqui na UFES, porque, por vezes, apesar de não ser um material tão completo, mas, por vezes, é o único recurso utilizado pelos professores em sala de aula, levando em consideração o ensino público do país. E aí eu utilizo os livros didáticos aprovados para o componente curricular História do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2018. Um mercado milionário de livros. Isso fica bem evidente se a gente olha no site do FNDE, foram mais de 800 milhões destinados pelos cofres públicos para a edição do PNLD 2018. Então, assim, é bem válido pesquisar essa temática. Desde a graduação, eu pesquiso sobre a Segunda Guerra Mundial. Por que a Segunda Guerra Mundial? Tanto pelo caráter, pela intensidade do conflito, dos piores conflitos bélicos já travados na história, e também pela importância de estudar temáticas como essa, tanto estudar quanto pesquisar, levando em consideração que um dos pilares da educação no país é a educação em direitos humanos, tendo em vista a formação ética, crítica e política dos discentes. Aí, no mestrado, pesquisei a temática como um todo nos livros didáticos e dessa pesquisa derivou o resumo que eu submeti para esse evento. O meu objetivo com o trabalho que agora apresento seria justamente entender como que a importância do Nordeste do Brasil no conflito, e aí importância esta destacada por autores como na obra Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a historiografia mais recente, que pretende dar conta. Essa obra é de 2019, mas não só ela. Um pouco antes, a gente vem pesquisando sobre a importância da participação do Nordeste, como que o Nordeste do país foi impactado, não só indiretamente pelos aspectos econômicos que foram sentidos no bolso da população aqui do país, mas diretamente. A gente pode citar os torpedeamentos das embarcações no litoral brasileiro, os torpedeamentos, por exemplo, de 5 embarcações entre Sergipe e Bahia, nos dias 15 e 17 de agosto de 1942, que deixou mais de 600 mortos aqui no nosso litoral. Também participação direta com a base, tida por alguns autores como a maior base aérea norte-americana fora dos Estados Unidos, em Natal, a Parnamirim Field. Então, o objetivo seria entender como que a importância do Nordeste, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é representada nas coleções do PNLD 2018. Aí, a partir da metodologia da história comparada, o que foi possível perceber inicialmente é que, apesar das capitais do Nordeste terem sofrido direta e indiretamente, como eu falei, alterações por conta do conflito, em Natal a gente pode perceber, sediou tropas dos Estados Unidos, tropas norte-americanas, sediou uma base norte-americana, o que a gente percebe é que, aparentemente, o mercado editorial dos livros didáticos do PNLD 2018 parece não ter espaço para uma representação do impacto do conflito no país que apresente a relevante participação do Nordeste brasileiro, em linhas gerais, e do Rio Grande do Norte, especificamente, em todo esse contexto de guerra. Então, é basicamente isso que se trata o trabalho que eu apresento. E obrigada. Desculpe tantos inconvenientes. Não se preocupe, Maria Luísa. Essas coisas são normais de acontecer nesse tempo que a gente está vivendo. Né? Fique bem tranquila e a gente agradece a sua participação e fizesse uma bela apresentação também. Tá? Ficou claro para quem... Obrigada. Bom, Maria. Então, vamos para o último trabalho. Então, da consciência ingênua para a consciência crítica, da realidade, a proposta curricular de ensino religioso, do Valdiclei da Silva. Por favor.
Por favor, Olá. Tudo bem? Olá, bom dia a todos, todas e todes. Então, meu trabalho, eu sou professor da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e venho trabalhando com os materiais didáticos de ensino religioso, tanto no Estado quanto no Brasil. E aí, para esse trabalho específico, eu destinei a compreensão dessa proposta curricular de ensino religioso, que é de 1994. Existem outros materiais, outras confecções de materiais, e a peculiaridade desse e de alguns outros é que esse material é destinado à formação de professores. E a gente tem uma visão, muitas vezes, ingênua, que os materiais são sempre destinados aos alunos. E nessa concepção, esse material é destinado à formação dos professores. E outra peculiaridade é que esse material foi confeccionado por próprios professores de ensino religioso do Estado, da década de 90, no início da década de 90. E aí o título já traz uma ideia do que a análise do discurso que eu faço com uma das professoras formadoras que também confeccionou esse material dispõe acerca dele. É uma tentativa de ultrapassar essa visão ingênua do ensino religioso para uma consciência crítica. A própria professora tenta abordar isso. Só que aí na análise do material, que também são propostas de plano de aulas, assim como a colega Jane especificou do trabalho dela, acerca de visões que interligam tanto a área pedagógica quanto a área teológica. E aí o ensino religioso, até 1994, não tinha essa concepção mais pedagógica do ponto de vista que a LDB, a CNE e a BNCC, mas atualmente tentam trazer para o ensino religioso não catequético. Boa parte da comunidade ligada à confecção desse material é de origem teológica. A quebra que se tem aí é uma articulação ligada a pensamentos mais pedagógicos em que visam trazer um pluralismo religioso. Só que aí é um problema identificado na concepção do tratamento com as outras religiões. E aí, quando eu falo outras religiões, é do ponto de vista do discurso hegemônico que é empregado no ensino religioso. As outras religiões seriam aquelas que não fazem parte do cânone monoteísta, certo? Então, assim, os trabalhos sobre africanidade, sobre indígenas, quilombolas e suas expressões religiosas são inexistentes nessa época, assim como também nos materiais mais atuais do ensino religioso. Então, assim, é uma problemática bastante encontrada nos materiais de ensino religioso. A articulação feita nesse material é uma tentativa de entender como é que o parâmetro da família, do Estado e da visão religiosa podem ser impregnadas, e aí a ideia de impregnação é próprio do caderno, ok? Nessa concepção de formação para o ethos religioso para a época. No geral, a ideia básica é isso, não vou me alongar bastante, se houver tempo para a gente discutir, a gente pode aprofundar, ok? Obrigado e bom dia. Obrigado, Valdeclei, pela fala e pela partilha. Sim, foram trabalhos excelentes, né, com temáticas distintas, com proximidades, tivemos diálogos sobre a questão indígena, sobre a questão africana, sobre a questão da religiosidade, né? Já começo participando, para depois abrir para os nobres colegas, e dizendo que os trabalhos foram realmente bem produtivos. Parece-me que aqui em meio digital a coisa fluiu, mais do que presencialmente, não sei se é impressão minha. Deixar meu recado, né, como pesquisadora, olhem para o livro que foi tão explorado, né, o livro de literatura, que foi tão explorado no século XIX como material de instrução, ele ainda pode voltar para as mãos dos nossos estudantes, agora no século XXI, que ler pouco, e agradecer a atenção de todos vocês, fazendo das palavras do professor Alessandro as minhas, então facultamos aí o espaço. Primeiro, agradecer pelo espaço, não é? Esse trabalho realmente também eu gostei bastante.
Eu gostei de diversas pesquisas aqui, né? Tenho percebido realmente uma preocupação muito grande com o livro didático, e isso também é importante, interessante, né? Gostei muito da proposta do João Paulo de trazer meninas do ensino médio para cá. Eu acho que isso, eu participo de eventos científicos há muito tempo já, né? Eu comecei minha graduação em 2001, então já faz um tempo que eu estou nessa, e é a primeira vez, desde 2001, que eu vejo alguém do ensino médio apresentando um trabalho, né, com a gente, com tanta segurança, um trabalho tão muito bem feito, tão muito bem explicado, muito provavelmente muito bem orientado, né, e isso acho que me deixou muito feliz, né, em ver que realmente a gente tem gente do ensino médio que já está se interessando pela pesquisa e pela ciência, não é? Que é o que, para mim, é muito importante. Eu realmente fiquei muito feliz com isso. E realmente agradecer pelo espaço, e agradecer pela acolhida, e agradecer realmente pela ouvida de todos aí, que realmente foi muito, muito bom e muito importante. Obrigado. Eu também queria agradecer o espaço. Eu fico muito feliz de ver tantos trabalhos que estão se preocupando com esses grupos marginalizados, subalternizados, mas que esses termos aos quais eu estou me referindo, eles não escondem a agência e o protagonismo de todas essas pessoas, né? E que bom seria, e na verdade acho que essa é a nossa luta, que os livros didáticos, que os materiais didáticos, e que os professores se preocupem em dar visibilidade a essas vozes que existem, né, dentro de sala de aula, que nossos alunos sejam formados conhecendo todo esse protagonismo. Paulo, obrigado. Eu não sei se você se lembra de mim, cara, mas eu acho que eu me lembro de você lá do doutorado na Unicamp. Eu acho que a gente foi contemporâneo por lá. Eu estava tentando lembrar de onde eu lhe conhecia. Eu disse que eu conheci rapaz de algum lugar, mas eu não lembrava de onde era. Pois é, eu também. Aí na hora que tu falou doutorado da Unicamp, eu pronto, bicho, foi ao mesmo tempo. Que bom, olha, bom te rever, serve pra gente se encontrar. Bom rever você também. Exatamente. E eu só queria concluir, assim, eu queria lembrar que acho que talvez a grande referência bibliográfica, pelo menos do nosso trabalho, né, do meu trabalho com a Noelle e com a Paloma, foi o João Monteiro, né? Nosso professor, né, Paulo, lá da Unicamp, que faleceu, exatamente, que faleceu em 2013, eu fui o último orientando dele, né? Mas eu tinha acabado de entrar, então eu acho que eu não tive um mês de orientação. Mas o fato é que toda a luta do John foi em dar visibilidade na história e na historiografia ao protagonismo dos povos indígenas, né? E que bom que a gente está lutando para em nome de muitos outros protagonismos, né? Que esses protagonismos apareçam nos livros didáticos, apareçam em outros campos de pesquisa, apareçam em sala de aula, né? E só para encerrar, eu sempre gosto de lembrar que a sala de aula é minha trincheira, né? É o meu campo de batalha. Os institutos federais, eles possibilitam isso, né? Tanto esse contato com os estudantes, quanto o incentivo à pesquisa, né? E fico feliz demais de ter tantos alunos que se interessam por pesquisa nos institutos federais, inclusive em lugares tão distantes e tão desconhecidos, como a Uruçuí, no interior do Piauí, talvez a ponta de lança da expansão agrícola do Brasil, né, a região da soja, mas mesmo assim tem pessoas, tem alunos, tem jovens interessados, dedicados. Fico muito feliz de ter duas meninas, duas mulheres negras do interior do Nordeste, e que são, justamente por isso, acho que a grande vanguarda das mudanças que a gente precisa nesse país distópico que a gente vive, né? Obrigado, pessoal. Tudo bem. Mais alguém? Gente, então, assim, ó... Alessandro, eu queria só lembrar... Oi, Edna, por favor. Só lembrar, desculpa, nem me inscrevi, mas é porque eu estava lembrando aqui, estava tentando, mas como acabo digitando lento, é mais rápido falar. A publicação, né, recente, o dicionário Excluídos da História, né, da Olimpíada Brasileira de História, primoroso, né, o trabalho feito por estudantes do ensino médio, muitos institutos federais com seus professores. Eu fiquei muito feliz por essa publicação, né. Então, só lembrar desse contexto também, né, o professor João Paulo traz aí essa alegria de ver os estudantes se interessando por história, por pesquisa, né, e essa memória dos excluídos da história. Muito bem, obrigado, Edna. Nós estamos em sintonia mesmo, porque a partir da fala do João, né, apesar de estar aqui no Rio Grande do Sul, tem muitos amigos nos IFES do Norte e Nordeste,
Tem um grande amigo meu, que é o Francisco Carlos, que está no IFER, Rio Grande do Norte. Ele é um dos coordenadores dos meninos, que leva os meninos para as Olimpíadas de História. E hoje, no Brasil, os vencedores das Olimpíadas de História são quase todos, a grande parte, oriundos dos institutos federais. Então, assim, é uma satisfação quando a gente vê duas meninas, né, do ensino médio participando de um GT, que trabalha com história da educação, que trabalha com ensino de história, de ensino de temáticas que são muito caras para nós historiadores, né? Eu fico feliz e no país que a gente está vivendo, né, gente, que tiram recursos da educação e põem para a defesa, um governo que se autodeclara proto-fascista, né, ter esse povo, né, que está nas barricadas da resistência, esses jovens, né, do ensino médio, da graduação, né, acho que nos dá uma certa tranquilidade de que ainda há muito que se fazer, mas muito já foi feito e continua se fazendo, né? Quando a gente vê o protagonismo dessa gurizada jovem aí, e nos dá a mão também, né? Eles nos ajudam a ser uma resistência nas universidades, nos institutos federais. Eu posso dizer que hoje, assim, eu fico mais feliz do que normal, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né, de alguma forma, muito timidamente, coordenei essa mesa e tive a oportunidade de aprender muito com vocês. Eu agradeço imensamente pela gentileza do pessoal que organizou o evento, pela possibilidade de me convidar para estar nesse espaço junto com vocês, e quem quiser conversar com os autores dos trabalhos, entra lá nos resumos e tem um e-mail de todos, né? Então, pode se organizar conversas via e-mail, enfim. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos, não vou nominar ninguém, mas principalmente os alunos da graduação e do ensino médio que estiveram aqui na manhã de novo. Nós, professores, talvez tenhamos uma obrigação moral e ética de estarmos aqui, mas eles vieram para compartilhar saberes, e isso é importante para todos nós. Então, encerro a minha fala e passo para a Elcia, para ela fazer o encaminhamento final. Muito obrigado. Que essa força jovem consiga trazer sangue novo para todos nós, que estamos mais tempo mais jovens do que elas, né? Do que essas garotas, que consigamos realmente fazer dessa manhã. E na minha leitura, bem singela, foi bem producente, foi bem interativa, nós conseguimos ter a atenção de todos, cada um do seu jeito, e foi uma manhã inclusiva, com o negro, com o indígena, com o século passado, com este século, com a nossa realidade, e eu deixo a minha mais profunda gratidão a todos vocês. Muito obrigada à coordenação pela confiança e coloco-me à disposição de todos. Um abraço. Meu muito obrigado, de coração. Se puderem, fiquem em casa, cuidem-se, cuidem dos outros, cuidem de todos, né? Meu abraço virtual, gente, meu carinho virtual a todos. E quiçá no ano que vem possamos estar juntos, presencialmente.